Glória a Deus, glória a Jesus. Mais uma vez, meus irmãos, na presença de Deus, dando continuidade a esse trabalho que nós estamos nele, que é o trabalho, aleluia Jesus, de convidar, aleluia, glória a Deus, pregadores diferentes para estar trazendo aqui no nosso canal pregação, aleluia, direcionada por Deus. Irmãos, aleluia Jesus, o convidado de honra, aleluia Jesus, desta vez, aleluia, glória a Deus, é o nosso irmão Lucas, lá de São Paulo, aleluia, glória a Deus, um grande homem de Deus, com grande sabedoria, aleluia, um homem instruído por Deus no conhecimento da palavra. Vamos ouvir, aleluia, Jesus, o que este servo de Deus tem a passar para nós da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o servo do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Irmãos, queria agradecer ao irmão Alessandro por essa oportunidade que ele está abrindo no canal e de novos irmãos aí para estar pregando a palavra do Senhor. Tá? Agradeço muito ao Alessandro por essa oportunidade e agradeço também a Deus por estar usando o irmão aí nas pregações que a gente tem visto aí toda semana. Amém? Glória a Deus, que Deus seja louvado. Irmãos, eu queria fazer um minuto de oração antes de lermos a palavra. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, quero que o Senhor abençoe nesta manhã, Senhor, esta pregação, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha me usar, meu Pai, através do Teu Espírito Santo. Que a minha boca, Senhor, seja as palavras divinas, Senhor, e não palavras do homem. Pai amado e querido, que o Senhor venha perdoar os meus pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados, minhas transgressões, Senhor, para que a minha oração suba, meu Pai, ao Teu trono de glória. Senhor, abençoa em nome de Jesus, Senhor, esta oportunidade. Louvado seja Teu nome. Amém. Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, a palavra que Deus tem colocado no meu coração, está em Isaías capítulo 38. Amém? Eu vou ler a palavra do Senhor. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? O rei Ezequias, se formos olhar, se a gente for ler nos versículos anteriores, a gente vai perceber que o rei Ezequias, ele era servo do Senhor, né? Ele servia a Deus, ele era temente a Deus, né? E o rei Senaqueribe, né, o rei dos assírios, ele queria invadir Judá, né? E o Judá, quem era o rei de Judá, era o rei Ezequias. Amém? E o rei Senaqueribe, ele zombava de Deus. Ele zombava do Senhor. Ele zombava da fé de Ezequias, né? Ezequias, ele buscava a Deus. Ele tinha confiança de que Deus ia dar o livramento, né, dos assírios. Então você percebe ali que ele era temente a Deus, que ele buscava o Senhor para o livramento, que ele percebia que quem governava realmente Israel, Judá, era Deus. E o Senaqueribe, o rei dos assírios, zombava de Deus. Por ele ter passado por vários outros povos e ter conquistado vários outros povos, né? Então os outros povos também tinham fé em seu Deus, né? Porém, Senaqueribe ia lá, invadia, e o Deus daqueles povos, né, de todos os povos ali que eles adoravam, não faziam nada,
não era um Deus vivo, não era o Deus verdadeiro. Então, o Senaqueribe, ele criou dentro dele um orgulho, né? Uma confiança de que essa fé de Ezequias só seria mais uma fé, igual a dos outros que ele tem conquistado. Que ele ia lá, entrava dentro da cidade, matava todos, né? E o Deus dele não fazia nada. Então, Senaqueribe, ele zombava de Deus. Ele zombava que o Senhor não poderia fazer nada, que ele sim ia invadir como ele já fez com os outros povos. Então você percebe que Ezequias era servo de Deus, ele confiava no Senhor, ele confiava na providência de Deus. Porém, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías. E disse o profeta Isaías: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos, aqui você percebe que mesmo você sendo servo de Deus ou não, todo mundo tem o seu tempo determinado. Para Ezequias aqui, o tempo dele veio com uma enfermidade mortal, um câncer, ou alguma doença, um vírus ou algo do tipo. Então você percebe que todo mundo tem seu tempo determinado. Todo mundo. Às vezes o seu tempo está a algumas horas de você. A sua morte está a algumas horas de você. E então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Esse aqui é o versículo que mais me chama a atenção. Você percebe que durante o tempo de Ezequias, ele servia a Deus e ele mesmo põe isso na frente de Deus, apresenta isso a Deus em troca de uma bênção. Você percebe aqui quando Deus fala assim: põe em ordem a tua casa porque morrerás. O tempo dele já estava certo. Ele tinha hora para morrer, ele tinha dia para morrer, estava tudo planejado por Deus. Deus já ia recolher ele. Deus já ia recolher o seu servo, aleluia. Então você percebe ali que quando Deus diz: põe em ordem a tua casa, levando em consideração que ele já era servo do Senhor e temente a Deus, e que ele usou isso para que Deus acrescentasse mais anos na vida dele, você percebe que põe a tua casa em ordem, Deus quer a tua santificação. Põe a tua casa em ordem. Se santifica. Você percebe que Deus queria a santificação de Ezequias. Não é porque ele pecou. Deus ia recolher ele. Então, você que é homem de Deus, você que é crente, siga o exemplo de Ezequias. Se santifica a todo momento. Não é só se santificar em determinado, não. Se santifica a todo momento. Porque você não sabe que hora vai ser o seu dia. Até quando Deus vai te dar a vida. E você percebe que o rei Ezequias, ele pede a Deus, ele joga na mesa, né? Uma forma de chamar atenção para Deus, porque eu creio sim que ele se desesperou, eu vou morrer, eu não quero morrer. Então você vê que ele, com confiança e em verdade, ele joga na mesa, né? Ele joga isso para Deus. Deus, eu andei reto diante de ti, com um coração sincero. Olha os meus feitos, olha minhas obras, Senhor. Eu realmente tenho andado diante de ti, em sinceridade de coração. E a pergunta é essa: será que muitos hoje podem fazer como Ezequias fez? Será que hoje eu posso, você pode se ajoelhar e ter essa confiança
de falar: Senhor, eu andei reto diante dos teus olhos? Eu estou andando de coração sincero? Será que hoje eu ando de coração sincero com Deus? Será que hoje eu ando reto diante dos olhos do Senhor? Será? Será que eu vou ter essa mesma confiança de me ajoelhar a Deus? Porque às vezes a gente se ajoelha a Deus para pedir tanta coisa. Mas será que realmente eu estou como o rei Ezequias? Será que eu estou andando reto diante do Senhor? Será que em todos os detalhes eu estou diante do Senhor em coração sincero? Então muitas pessoas hoje vivem de uma forma, muitos crentes hoje vivem de uma forma que como se não fosse morrer amanhã. Como se não tivesse que apresentar nada a Deus. É como se fosse sempre jogar para frente. Não, hoje eu não fiz, mas amanhã eu vou fazer. Hoje eu não fiz, mas amanhã eu vou fazer. É sempre jogando para frente, jogando para frente. E quando chegar a tua hora, você pode se perguntar: será que eu fiz o suficiente para Deus? Eu poderia ter feito mais para Deus. Mas por preguiça ou por outras coisas que têm me chamado a atenção, tem tomado o lugar do meu esforço ali para Deus. Eu poderia ter me esforçado mais. Quantas coisas neste mundo estão roubando a nossa atenção para Deus? Quantas coisas neste mundo que está tirando a nossa atenção, que não deixa a gente ser como o rei Ezequias, de ter a confiança de ajoelhar e falar: Senhor, eu andei reto nos teus caminhos. Porque se você anda reto nos caminhos de Deus, Deus não pode tirar isso de você. Deus, ele não vai te acusar, porque ele sabe que você andou reto, que você andou de coração sincero. De que muitas coisas que você poderia estar fazendo para Deus, muitas coisas que você está omitindo, que você pensa na sua cabeça que você está fazendo para agradando a Deus, mas você não está agradando a Deus. Aleluia. Então, irmãos, muitos hoje em dia fazem isso. Eu tomo também para mim como aprendizado, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus, porque eu também tenho que andar nesta palavra. Então, será que você está andando reto diante do Senhor? A ponto de o Senhor ouvir a tua oração? A ponto de Deus atuar na sua vida? Como disse o Senhor Jesus, que a gente oraria e até os montes iriam para um lado e para o outro. Porque a oração de um justo vale mais em seus efeitos. Tem os seus efeitos. É confirmado por Deus. Então, será que será que às vezes Deus não responde a nossa oração, ou Deus não atua em nossa oração porque a gente não está reto diante de Deus? Porque nos faltam alguns detalhes que a gente tem conhecimento, que a gente sabe que poderia mudar, mas a gente não muda. Então a gente nunca vai chegar nesse nível do rei Ezequias. Nunca. Se a gente não anda reto, porque a gente sabe que um detalhe ou outro a gente faz errado e vai repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. Será que a gente tem força para chegar e se ajoelhar hoje em dia e chegar e falar assim: Senhor, eu fui reto diante de Ti. Eu andei com sinceridade diante de Ti. Deus, ele olha. Deus, ele vê. Deus, ele analisa. Glória a Deus, aleluia. Ele analisou essas palavras de Ezequias. Ele analisou. Será que Ezequias estava mentindo? Eu creio que não, irmão. Eu creio que não. Por que eu creio que não? Porque Deus atendeu a oração dele. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração e via as lágrimas. Mas se ele tivesse em pecado, se tudo isso que ele falou que estava reto, que andou com sinceridade fosse mentira, Deus não teria feito isso. Deus teria desmentido, porque a mentira é do diabo. Então, irmão, será que a gente está neste nível de Ezequias hoje em dia? Será que a gente pode se ajoelhar com confiança de coração, de confiança de tudo que eu fiz realmente é reto diante do Senhor?
Glória a Deus. Então, irmãos, essa é a mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Se santifica enquanto você está aqui, enquanto Deus está te dando este espaço, estas horas, esses dias de vida. Se santifica, faz a obra do Senhor, continua ali no joelho do chão, sendo sincero diante de Deus, nem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Para que naquele grande dia você possa fazer como Ezequias fez aqui. Ele apresentou a Deus, ele apresentou diante de Deus tudo o que ele tem feito. E foi por isso que Deus o abençoou. E eu creio que se nós caminharmos neste caminho de consagração, de retidão diante de Deus, Deus também vai nos abençoar como abençoou o rei Ezequias. Para o rei Ezequias aqui, Deus acrescentou 15 anos de vida. Mas para aqueles que vão servir em verdade, né, de coração, para Cristo, ele vai acrescentar a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale mais no coração dos irmãos. Amém?